Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. A gente vai ler o 24 até o 26. É uma passagem conhecida, todo mundo já sabe disso aqui. E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite. Porque a palavra dele, ela se renova, a palavra dele, ela é viva, ela é eficaz, ela traz transformações onde a gente menos espera. Quando a gente pensa que sabe tudo, quando a gente pensa que isso aí a gente já viu, já reviu, já está no nosso coração, e aí Deus vem e traz algo novo. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Amém? Ao longo dos evangelhos, nós vemos Jesus várias vezes convidando pessoas para segui-lo. E a Bíblia relata quando e como foi que ele fez isso com os discípulos, né? Pedro e André, eles estavam pescando, Jesus passa ali, chama, convida eles, Jesus diz assim: segue-me e eu os farei de vocês pescadores de homens, lá em Mateus 4, e eles dois deixam o barco, deixam tudo e seguem a Jesus, e depois também Tiago e João, que também eram pescadores, que também estavam no barco com o Pai. E aí Jesus passa e chama, e ele deixa tudo e segue a Jesus. Filipe, Natanael, Mateus, todos eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acredito que se você está aqui nessa noite, ou até mesmo você está vendo a gente pelo YouTube, que o Senhor já falou no seu coração e Ele está dizendo de novo para você: vem, segue-me. Amém? Você acredita que Jesus está falando isso com você hoje? Sabe, queridos, Jesus falou isso com os discípulos, e mesmo depois que os discípulos já estavam seguindo a Jesus, Jesus chamou, eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Mas mesmo assim, em outras oportunidades, Jesus falava algo novo, falava mais alguma coisa a mais para eles, um ensinamento novo, um conteúdo a mais. E no final ele dizia: vem, segue-me, segue-me. Será que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando? Será que eles não estavam entendendo que Jesus estava chamando eles? Será que eles não estavam entendendo? E será que a gente entende esse chamado? Será que a gente compreende o que é que Jesus quer? Quando Ele diz para a gente: segue-me. Estamos vivendo numa época onde o Evangelho ele tem sido pregado de maneira light, superficial, não é verdade? A gente fica com medo de falar algumas coisas, né? E aí as pessoas tentam mudar o Evangelho. Mas o Evangelho ele não pode ser mudado. Ele é o que é, ele é a verdade. Então, essa proposta de Jesus, né, falar disso, é um pouco temeroso, sei lá. As pessoas querem apenas ouvir a parte que fala das bênçãos, a parte que é fácil, a parte boa do Evangelho, se é que a gente pode dividir o Evangelho em parte boa e parte ruim. Mas essa proposta de morrer para si mesmo, de tomar a cruz e de seguir a Jesus, ninguém quer ouvir. Ninguém quer falar sobre isso. É engraçado porque quando a gente está com um problema, quando alguém está com um problema, né, e ela conhece a palavra de Deus e ela é um seguidor de Jesus, ela vai logo declarar, vai logo profetizar sobre a vida dela, né, ela vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então ela vai tomar posse desse versículo e ela vai falar: não, eu posso passar por isso, Deus é comigo, vai dar tudo certo, eu posso todas as coisas nele e... sabe, eu acredito na palavra, ela é a verdade, ela funciona e vai dar certo. Ou então ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem aqui não já disse isso?
Todos nós dizemos isso. Todos nós nos apropriamos da palavra de Deus e profetizamos ela sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quando a gente está com problema, quando a gente está com uma situação difícil, a gente sabe recorrer a esses versículos e clamar pelo Senhor e dizer: Deus, eu acredito na tua palavra, cumpre aí, vai, faz alguma coisa, eu creio, Senhor. E ó, gente, funciona. Deus, Ele cumpre a palavra dEle. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Quando nós nos apropriamos da palavra, quando nós cremos nela, quando nós confessamos ela, quando nós profetizamos ela sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, ela funciona. Mas sabe o que acontece? Que essa mesma palavra, Deus às vezes manda que a gente faça alguma coisa que a gente não quer. Como morrer para nós mesmos, como negar a nós mesmos, como tomar a nossa cruz. Aí essas daí a gente não quer, então a gente esquece que essa palavra também é verdade, que essa palavra também vai funcionar, que ela também vai trazer algo sobre as nossas vidas, que é a verdade, e que, se nós não obedecermos, ela vai trazer consequências para nós. Olha que interessante, porque todas essas pessoas que seguem a Jesus, que proclama e coloca sobre eles a palavra e profetiza sobre a vida deles, vão receber do Senhor porque estão acreditando, porque estão pedindo, porque estão clamando. Mas quando Jesus nos chama para fazer algo, que nós dizemos não para Ele, que nós nos escondemos, que nós negamos, também vai acontecer algo sobre nós. Isso também vai ter um efeito sobre a nossa vida. Então, mais uma vez eu pergunto, será que nós estamos entendendo o que é ser cristão? O que é seguir a Jesus? Porque se entendêssemos, né, a gente ia ver um número ainda menor de seguidores de Cristo. Muito menor. E Jesus nunca se preocupou em ter muitos seguidores. Ele queria que fossem discípulos, pessoas que realmente o adorassem em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com quantidade. Quem se preocupa com isso somos nós, né? E ele disse, né, que nós teríamos que tomar a nossa cruz se a gente quisesse ser discípulo dele. Em Mateus 16, 24, né? Os versículos que nós lemos, aconteceu logo após uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos dele, e Jesus começou a mostrar para os discípulos o que ia acontecer com ele, e aí ele vai e conta, né, que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia ser perseguido, que iam matar ele, e que ele ia ressuscitar. Mas Pedro fica apavorado com aquilo e reprova essa fala de Jesus. Ele tenta convencer Jesus, né, cria uma empatia lá, e ele tenta convencer Jesus de que isso não seria bom. Jesus sofrer, morrer, que isso não seria bom. E aí Pedro fala para Jesus isso, Jesus repreende Pedro, mostrando que ele tinha sido deixado levar pelo inimigo. E ele tenta desviar Jesus do propósito da missão dele. Então Jesus repreendeu ele. Foi justamente depois dessa discussãozinha, dessa conversa de Jesus com os seus discípulos, que Jesus falou, de fato, se vocês quiserem vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus identificou aqueles que, de alguma forma, gostavam da mensagem dele, pessoas que queriam seguir ele por algum motivo. E ele deixa claro que segui-lo não é meramente uma decisão. Não é uma decisão simples e que não tem consequência. É isso que Jesus está falando para você, para os discípulos, para todos nós. Me seguir não é tão simples assim. Não é somente decidir e pronto. Por isso que ele ficava repetindo essa pergunta, né? Porque ele categoricamente estava dizendo que as condições é pegar a cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Isso não é uma sugestão, não foi um conselho que Jesus deu para os discípulos, nem que está dando para a gente hoje. Ele não está dizendo, eu acho bom vocês fazerem isso. Ele não está fazendo assim. Ele está estabelecendo uma condição
de que, se você quer ser seguidor dele, discípulo dele, você precisa tomar essa decisão de pegar a sua cruz, de negar a você mesmo as suas vontades e de fazer isso com racionalidade e com fé. Vamos falar um pouquinho dessas exigências, dessa condição de Jesus, né, que ele coloca para aqueles que desejam, que querem segui-lo. Isso, gente, não é para nos assustar, não. Porque tudo que Jesus nos pede, tudo que ele fala, tudo que ele faz, é para o nosso bem. Ainda que, no momento, a gente não entenda. Então, ele diz, a primeira coisa que ele fala é negue-se a si mesmo. Se nós queremos ser discípulos, não há nada que a gente possa fazer para evitar esse negar-se a si mesmo. Nós precisamos entender que não existe prejuízo. Porque eu acho que às vezes a gente acha que se a gente se negar as nossas vontades, negar o nosso eu, a gente acha que vai ser ruim para a gente de alguma forma, que a gente vai ter algum prejuízo na nossa vida. Mas não existe prejuízo. Fica tranquilo. Em entregarmos a Deus, fica tranquilo, não existe prejuízo nenhum, em nível nenhum de entrega ou de sacrifício. Você entende isso? Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de se anular para fazer a vontade de Deus. Não tenha medo disso. Aqui Jesus está dizendo que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com a sua vontade. E a vontade de Deus, ela se choca com a nossa o tempo todo. O tempo todo. A gente quer uma coisa, Deus sempre quer outra. Não é de pirraça, tá? Não é não, gente. É que a gente olha as coisas de maneira carnal. E Deus olha as coisas de maneira espiritual. Então, essa nossa vontade vai sempre estar chocando aí com a vontade de Deus. Mas os seguidores de Cristo, eles precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria e ter a atitude de demonstrar isso. Olha que coisa interessante. Não é só você considerar a vontade de Deus superior à sua. Não é só você entender que Ele sabe coisas que você não sabe, que Ele vê o seu futuro e por isso Ele sabe, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, por isso Ele já sabe, Ele escreveu lá o seu futuro. Não é somente considerar a vontade dEle superior à sua, mas é ter a atitude de demonstrar que você escolhe a vontade dEle e nega a sua própria vontade, quando isso for necessário. Vocês lembram da história de Abraão? Quando Deus pede o filho dele, e ele resolve entregar o menino. Deus pede a Abraão que ele sacrifique Isaque, e Abraão decide, que ele vai sacrificar o filho dele, porque essa é a vontade de Deus. Mas é claro, para nós, que essa não é a vontade de Abraão. Claro é, né? A vontade de Abraão era de matar o filho dele, gente? De jeito nenhum. É claro que Abraão não queria sacrificar Isaque. É claro que essa não era a vontade de Abraão. Mas o que ele faz? Ele resolve anular a vontade dele, anular a si mesmo, para fazer a vontade de Deus. Sabe outra coisa? Quando Deus manda que a gente ame os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, e Deus manda que a gente ame essas pessoas, preciso eu dizer qual é a vontade natural da nossa carne? É de matar, é de odiar o nosso inimigo que nos persegue, que fala mal de nós. Essa é a nossa vontade. Mas Deus pede para a gente negar a nós mesmos e fazer a vontade dEle, abençoando quem nos persegue, orando pelos que nos maltratam. É assim que a gente vai negando a nós mesmos e fazendo a vontade de Deus. Cristo fez isso quando Ele orou pedindo perdão para aquelas pessoas que estavam crucificando Ele. As pessoas tinham feito Ele sofrer, tinham feito Ele carregar aquela cruz pesada, tinham batido, chicoteado Ele.
E quando ele está sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É fácil isso, gente? Quando a Bíblia diz, quando ela fala, negar-se a si mesmo, ela está falando de anular a nossa vontade, que se opõe à vontade de Deus. E nos coloca sempre nessa posição contrária à vontade de Deus. Parece que a gente não tem nada igual à vontade de Deus. A nossa carne, o pecado em nós, sempre quer coisas que vão de encontro, que são contrárias à vontade de Deus. E aí Jesus disse lá: negue-se a si mesmo, negue a sua vontade. Se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. No início, quando Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele disse assim, eu vou ler para vocês, tá? Diz assim: o Senhor disse: vocês podem comer de todas as árvores, livremente, mas da árvore do bem e do mal, dela não coma, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 27. Eles podiam comer de todas as frutas, liberalmente, livremente, igual o nosso café colonial. Podem comer à vontade. Só que eles podiam comer de tudo, porque Deus tinha revelado para eles, né, a vontade de Deus. Deus tinha falado para eles o que eles podiam, qual era o propósito. E Deus deu somente uma consequência da desobediência, que era para eles não comerem da árvore, do fruto, do bem e do mal. E o que foi que eles escolheram? Ainda assim, depois de Deus explicar para eles e dar todas as frutas para eles comerem, ainda assim, eles escolheram fazer a vontade deles. E não a vontade de Deus. Você consegue ver a dificuldade do ser humano de deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus? A gente vê todos os dias, né? Todos os dias. Pessoas escolhendo satisfazer a sua vontade, escolhendo fazer aquilo que ele gosta, escolhendo fazer aquilo que lhe dá prazer, em vez de fazer o que Deus manda que ele faça. Lembra de Jonas? Deus mandou que ele fosse a Nínive pregar o evangelho, mandou que ele fosse profetizar naquela cidade, para que aquelas pessoas pudessem ter uma oportunidade de se arrependerem. E o que é que ele faz? Ele vai para Tarsis. Ele desce para outro lugar. Porque ele não queria negar a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Percebe como é difícil? Será que a gente, no lugar dessas pessoas, teria feito a vontade de Deus? Como fez Abraão? Devemos anular nossa própria vontade, que nos coloca na contramão da vontade de Deus e nos sujeitar à vontade dele. Lembra da oração de Jesus? Quando ele estava no Getsêmani, ele passou numa situação assim. Ele estava numa situação que a vontade dele era uma, porque ele estava ali como homem, e a vontade de Deus era outra para ele. E aí o que é que ele faz? Ele disse: Pai, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é anular-se a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E se você quiser ser um seguidor de Jesus, se você quer ser um discípulo dele, você tem que aprender isso com Jesus. Porque Jesus aprendeu a isso, ele aprendeu a ser obediente. E nós precisamos aprender a ser obedientes. Quando decidimos lutar contra a vontade de Deus e dizemos assim, ó, não vou me sacrificar, isso é muito cansativo, não vou lá de tarde não, ficar lá ensaiando, Estela tá louca. Sabe? Quando você diz assim, eu não vou não, pro coral toda terça de noite, ficar não sei quanto tempo, chegar cedo no domingo para ensaiar, não vou fazer isso não. É muito sacrifício, não vale a pena. Eu não quero negar a minha vontade de ficar em casa, dormir até mais tarde. Né? Eu não quero. Eu quero fazer não quero fazer o que o Senhor me diz. Eu quero fazer o que eu quero, o que acho bom.
né? Não tem nenhum mal nisso, não estou pecando, fazendo isso, né? Eu vou passar depois. Muito maior, pode ser isso, gente? Muito maior? Pois é, você vai passar muito maior do que seria se tivesse feito logo a vontade de Deus. O que você vai passar na sua vida vai ser muito mais difícil do que seria se você tivesse feito logo a vontade de Deus. Se você tivesse levantado e trocado a roupa e vindo logo. Porque foi assim com Abraão. Quando ele decidiu que ele ia entregar o filho dele, e ele arrumou tudo, ele pegou a lenha, ele marcou o horário de sair de casa, ele arrumou tudo, sem ficar pensando muito, sabe? Ele decidiu e ele agiu logo. Você sabe o final. Deus liberou ele de fazer o sacrifício. Simples assim. Mas Jonas, que fez o contrário, quis fazer a vontade dele. O que aconteceu com Jonas, gente? Ele foi lançado no mar, foi lançado na barriga do peixe. Ele passou 3 dias no ventre do peixe, com certeza, com fome, com frio e com medo. Por quê? Porque ele não quis negar a vontade dele para fazer a de Deus. Muitos de nós temos enfrentado dores desnecessárias na nossa caminhada porque estamos relutando em relação à entrega, a negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Negar a si mesmo é um conjunto de ações diárias que vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossa vida. Toda vez que a gente tiver que tomar uma decisão entre fazer a nossa vontade e a de Deus, você sabe qual que você tem que fazer. E negar a si mesmo é justamente cada dia que aparecer uma demanda dessa, você escolher a Deus e negar a sua vontade. E seja rápido como Abraão, porque Deus pode te livrar de passar por essa aflição que você está achando que vai ser, porque nem sempre é. Porque todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, de alguma forma, milagrosamente, Ele transforma a dor, Ele transforma aquilo que parecia aos nossos olhos ruim, em uma coisa boa, em uma bênção. Como Ele faz isso? Ele é Deus. É assim que Ele faz. Só Ele sabe fazer essas coisas. Outra exigência aqui de Jesus: tome a sua cruz. Você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor? Você precisa tomar a cruz. E não é uma possibilidade, é uma exigência. Quem quer ser seguidor, discípulo de Cristo, não tem como evitar isso. Mas existe muita confusão na cabeça das pessoas, elas não sabem direito. Então, o que significa tomar a cruz? O que Jesus queria dizer? Quando Jesus fala a respeito de tomar a cruz, Ele está falando não só de uma decisão que você toma, eu vou tomar a minha cruz, eu vou seguir Jesus. Ele não está falando somente dessa decisão que nós tomamos, mas de um estilo de vida. Um estilo de vida que nós admitimos que vamos morrer para nós mesmos e não é algo que a gente faz escondido, sabe? É algo que a gente faz para as pessoas saberem. Para saberem qual é a nossa posição. A cruz era um instrumento de morte. Os condenados à morte, na época de Jesus, né, muitas pessoas morreram, algumas pessoas acham que só Jesus foi crucificado, mas naquela época era comum crucificação, muitas pessoas morreram crucificadas, e eles carregavam a cruz desde do local onde eles eram condenados até o local que eles iam ser crucificados. E ali, quando eles estavam passando pela rua carregando aquela cruz, todo mundo que via falava: ali vai um condenado, ali vai alguém que vai morrer, que já está com uma execução preparada para ele. E é isso que significa, naquela época, carregar a cruz. Quando a pessoa passava pelas ruas carregando a cruz, todo mundo sabia.
que ele estava sendo condenado e que ele ia morrer crucificado. E Jesus manda que a gente pegue a nossa cruz e siga ele, né? Então, quer dizer que nós, diariamente, temos que morrer para nós mesmos e para a nossa vontade. Nos submeter à vontade de Jesus. É isso que significa tomar a cruz. Morrer para nós mesmos todos os dias. Anular o nosso desejo pelo pecado, pelo proibido, e obedecer a palavra de Deus. E dizer não para a nossa carne. Não. Porque se a gente deixar, ela domina a gente. Algumas pessoas acham que um problema que ela tem, ou um momento difícil que ela está passando, é a cruz dela. Né? Não é assim? Comparam a cruz com algo difícil, ou relacionam com pessoas, né? Diz aí que a minha sogra é a minha cruz. Já ouviram falar isso? Minha doença é a minha cruz. Às vezes pessoas falam isso, que a doença é a minha cruz, que a sogra é a minha cruz. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando de tomar a cruz. A cruz é um instrumento de morte. De que você mortifica a sua carne, para que você mortifique a sua vontade, para que você morra para o seu eu. Isso é tomar a cruz. Jesus diz que se você não fizer isso, você não pode ser um seguidor dele. Se você não estiver disposto a negar a sua vontade, se você não estiver disposto a morrer todos os dias, você não pode ser um seguidor dele. Ele diz assim, nesses versículos que a gente leu, ele diz, quem achar a sua vida, ou quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, todo aquele que perder a vida por minha causa, achá-la-á. Isso também Jesus falou várias vezes nos evangelhos. E para entender isso aqui que Jesus está falando, a gente vai abrir a nossa Bíblia aí em Lucas 12:16. A parábola do rico insensato. O que Jesus estava dizendo quando ele disse que se a gente quiser ganhar a nossa vida, a gente vai perder. E que se a gente perder a nossa vida por amor a Ele, a gente vai ganhar. Diz assim, o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tem depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Esse homem, ele acha, né? Ele achou a vida dele. Ele era bem-sucedido, cheio de provisão, aposentadoria garantida. Ele estava descansando. Não tinha medo do futuro. Por quê? Porque ele tinha muito dinheiro. Ele trabalhou e ele conseguiu juntar ali muito dinheiro. E ele achou a sua vida. Mas, na verdade, ele perdeu. Porque no versículo 20, diz assim, ó, porque Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. É isso que significa, quem achar a sua vida vai perdê-la. Quem dedicar nesse tempo que a gente está vivendo, todo o tempo, correndo atrás dessas coisas, que são lícitas, são boas, não estou dizendo que é ruim, são necessárias também. O ponto é que esse homem aqui, ele deu a essas coisas a prioridade do coração dele. Ele deu o primeiro lugar, o seu coração estava nessas coisas, o tempo todo. Cristo, Deus, não tinha lugar na vida dele. Não representava nada.
E no final da vida, ele percebe que ele desperdiçou o tempo, a sua juventude, a sua força, correndo atrás daquilo que não traz a felicidade eterna. Gente, não quer dizer que não vai trazer felicidade, não vai dizer que não é bom. É bom você poder fazer certas coisas, você viajar, você ter um carro bom. É bom você se vestir bem, tudo isso é bom. Seu coração não pode estar nisso. É isso que ele está falando. Tudo isso é secundário. Porque se isso for o primeiro lugar do teu coração, você vai perder a sua vida. Por isso, quem acha a sua vida aqui, nesse mundo que a gente vive, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida aqui nesse mundo, por causa de Jesus, esse vai achá-la. E o que significa isso? E agora? Eu não vou trabalhar, não vou juntar dinheiro, não vou fazer mais nada. Significa fazer tudo o que aquele outro homem fez. Mas em segundo lugar, aquelas coisas. E Deus em primeiro lugar. Fazer tudo da mesma forma, mas para promover o nome de Jesus. Para glorificar a Deus. Os teus bens, o que Deus tem te dado, o teu talento, é para a glória de Deus. Não é para você ficar passeando o tempo todo, curtindo, se exaltando o tempo todo. Mas é para glorificar a Deus. Sabe qual é a diferença? É a motivação do coração. Um queria trabalhar e ganhar dinheiro para passear, para regalar, para ter tudo bom, para, sabe? Ai, eu. E o outro, que a gente falou aqui dele, né? Que está inventando aqui. O outro quer ter muito dinheiro, quer ter sucesso, quer ter muita coisa para a glória de Deus, para ajudar as pessoas, para ajudar o campo missionário, para mostrar que Deus é poderoso para abrir portas onde não tem portas, que Deus faz prosperar o negócio. É Deus em primeiro lugar. Então, quem perde a vida, quem renuncia à própria glória, o próprio conforto, as coisas do seu eu, e vive para Cristo, Cristo mesmo promete para ele herdar e achar a vida. Eu não sei o que vocês estão buscando ou correndo atrás, mas cuidado. Salomão diz que tudo é vaidade. Que você possa pedir a Deus para ter as coisas, mas com o objetivo certo, com a motivação certa. Porque não adianta nada, como disse essa parábola, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada você usufruir momentos de felicidade aqui, e você vai usufruir, se você tiver dinheiro, se você puder comprar um iate, se você puder fazer viagens, fazer festas, comprar comidas, sei lá, gostosas, você vai ficar feliz, mas é por um curto espaço de tempo. Jesus está falando aqui de uma eternidade de felicidade, uma eternidade de alegria. E aí Paulo diz que não temos como comparar, não tem como comparar momentos pequenos aqui com uma eternidade de alegria. Em um lugar onde não falta nada, onde as ruas são de ouro, onde a presença do Senhor é constante. Não tem como comparar. Quem quiser ser seguidor, discípulo de Cristo, deve estar disposto a renunciar a si mesmo e tudo quanto tem por amor a Ele. Difícil, hein? Difícil o que o Senhor nos pede. E quantas pessoas estão enganadas, ouvindo um evangelho deturpado, fácil, achando que elas podem fazer o que elas quiserem, à vontade delas, e que elas são discípulos de Jesus. E Jesus está dizendo que não são. Uma vez Jesus perguntou para os discípulos dele, porque estava tendo um burburinho lá, uma conversa lá na cidade, e quem era Jesus, o que é que ele era, e aí ele pergunta para os discípulos quem é que dizem que eu sou, e depois ele pergunta para os discípulos quem vocês dizem que eu sou. E Pedro vai e fala
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, queridos, essa pergunta de Jesus é porque ele queria saber se os discípulos dele conheciam ele. Sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem é Jesus para nós. E a resposta de Pedro foi uma revelação dada por Deus. Essa revelação, ela tem que entrar no seu coração. Você tem que saber que você está seguindo a Jesus, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma revelação de Deus para nós. Ele falou com Pedro, ele fala com você nessa noite. Em outra ocasião também, Jesus fez um discurso duro, difícil, porque Jesus não é esse Jesus que é só amor, que se prega aí. E ele também, não quero dizer que ele é mau. Ele está fazendo esse discurso duro para o nosso bem, para corrigir a nossa vida. Então ele faz esse discurso duro. E aí muitos dos seguidores voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E quando ele viu aquelas pessoas indo embora, depois do discurso, Jesus vai para os 12 discípulos, e aí ele pergunta, vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? Pedro de novo lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Sabe, querido, se você não souber dessas coisas, se você não crer e saber que Jesus é o Santo de Deus, que ele tem as palavras de vida eterna, você segue qualquer um que te falar o que tu quer ouvir. Por isso, hoje, tem milhões, bilhões de gente seguindo gente. Porque não é simples nem fácil seguir a Jesus. Mas eu torno a falar que se você está aqui, é porque ele já falou no seu coração, já te chamou para segui-lo, e você já fez a primeira aceitação, aí você já fez, já está aqui, olha que bênção. Mas ele continua dizendo para mim e para você, segue-me. Isso que ele está falando. Abre bem teus ouvidos, porque eu acho que Deus vai falar isso para você durante um bom tempo. Existem bênçãos incríveis, tremendas, para aqueles que seguem a Jesus. É difícil negar a si mesmo? É difícil tomar a nossa cruz, ter essa declaração pública de que nós somos capazes de morrer por amor a Jesus? Vai treinando. Vai treinando, porque as coisas estão ficando difíceis. Né? Eu não sei vocês, mas como eu já disse, eu gosto de fazer simulação. E já tem uns 10 anos isso. Eu passei um tempão, gente. Eu pensava assim, se acontecesse aqui no país, né, da gente realmente ser confrontado ou nega ao Senhor ou morre, eu queria saber como é que eu ia fazer, o que é que eu ia agir, como é que eu ia fazer, né? Aí eu mesmo lá fechava meu olho e pensava, não, eu vou me entregar, eu vou morrer. E eu pensava assim, até se for por uma outra pessoa que ainda não se converteu, que ainda não aceitou Jesus da minha casa e for matar aquela pessoa por amor de Jesus, eu vou dizer, não, deixa ela aí, eu vou no lugar, sabe? Na verdade, bem antes disso, eu gostava muito de pensar que quando a gente é perseguido, maltratado, alguma coisa desse tipo por causa do Evangelho, que isso é maravilhoso. Eu gostava, né? Então eu ficava pensando nisso. Se aqui for preciso se entregar para morrer para Jesus, eu já fiz muita simulação disso. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me entregar. Eu não sei você, mas eu estou preparada. Então, gente, existem muitas bênçãos quando a gente se entrega e segue a Jesus. Ele disse assim em João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que bênção. Ele não só vai abrir com a luz o caminho para você andar,
Mas você vai ter a luz dele. E você vai poder abrir caminhos para outras pessoas andarem. Que bênção. Que honra. Que maravilha. Então Pedro começou e disse-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguições. E na era futura, a vida eterna. Você entendeu? 100 vezes mais. Ele está dizendo que se você seguir a ele, se você deixar, sabe, o seu pai, a sua mãe, ele está falando aqui, gente, de botar ele em primeiro lugar, porque tem gente que bota a família na frente de Deus. Eu tenho que cuidar da minha família. Sua família é uma bênção. Você tem que cuidar dela dando exemplo, trazendo ela para ouvir a palavra de Deus, e não ficando em casa com ela, porque isso não é bíblico. Casas, como o pastor falou aqui, vamos abrir as nossas casas para fazer células, quando nós damos a nossa casa. Ele diz que ele vai nos dar 100 vezes mais. Tanto nesse tempo que a gente está vivendo. E ainda no futuro, a vida eterna. Você quer mais? Isso está em Marcos 10, de 27 a 31. 10 vezes mais. Se a gente não está tendo 10 vezes mais, é porque a gente não está negando a nós mesmos, não está entregando o que Jesus está pedindo e não está seguindo Ele como a gente deveria. 100 vezes mais. Tem perseguição aqui também, viu? Fala baixo, que ele falou aqui entre as linhas que a gente ia ter perseguições também. Mas com Ele, com a presença dEle em nós, que venha perseguições, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Jesus nos chama a segui-lo. Ele garante que a vitória, tanto na caminhada como no final das nossas vidas. Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E Ele ressuscitou morto, Ele andou sobre as águas, Ele curou pessoas, e Ele disse que a gente faria muito mais do que Ele fez. Ele diz que onde você estiver, Ele estará junto. Onde você for, que Ele vai junto. Ai, queridos, não siga Jesus de longe. Não siga a margem da estrada, do caminho. Porque os que seguem a margem, os que não estão próximos, eles não conseguem ouvir o ensinamento de Cristo, eles não reconhecem a voz de Cristo. E eles desistem no meio do caminho. Negue si mesmo, tome essa cruz e siga Jesus. Porque vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Eu separei aqui alguns exemplos que Jesus deixou para nós. Então siga Jesus, porque Ele é o exemplo a ser seguido. Ele é um exemplo de amor. E o amor é um dos sentimentos mais poderosos que existe. Ele pode transformar vidas. E devemos amar como Jesus amou. Em Coríntios diz isso. Coríntios 13, 4, né? 1 Coríntios. Jesus deixou um exemplo de servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Ele nos deixou o exemplo de sermos servos, de servirmos uns aos outros. Porque a palavra de Deus também diz que é melhor dar do que receber. A gente não sabe, não entende isso. Porque as pessoas acham que é melhor receber presente, é melhor receber carinho, é melhor receber. Mas a palavra de Deus diz que melhor é quando você dá. Quando você dá, o prazer que você tem é maior. Ele deixou um exemplo de humildade para a gente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29.
Ele deixou um exemplo de intercessor, quando ele intercede por nós, e quando ele orou até por ele mesmo. Pai, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele deixa para a gente um exemplo de oração, de que nós devemos orar. Ele deu valor, né? Ele dá valor, ele entendia o valor da oração, da comunhão com o Pai. Ele é um exemplo de liderança, né? A gente está dizendo que Jesus é o nosso exemplo, e a gente tem que fazer como ele fazia. Ele é o nosso exemplo de liderança. Ele foi o maior líder de todos os tempos, até hoje. E ele foi um líder amoroso, íntegro, corajoso, fiel, focado na sua missão. Nada vai desviar ele. Nada desviou ele. E nada pode nos desviar da nossa missão. Nada pode tirar os nossos olhos daquilo que Deus quer que a gente faça. Porque isso não vale a pena. É momentâneo. Jesus foi um exemplo de perdão. Jesus deu o maior exemplo de perdão na Bíblia, perdoando aqueles que o crucificaram durante a crucificação. Ele estava ali sentindo dor, ele estava ali sentindo tudo que aquelas pessoas fizeram com ele, chicotearam, cuspiram, bateram. E ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a gente não quer aprender com ele a perdoar? Às vezes a gente tem uma mágoa no coração, né? Tem pessoas que ficam a vida toda e não conseguem perdoar. Perdoe e aprenda com Jesus a perdoar. E agora eu vou terminar aqui com o conselho de Paulo. Paulo disse assim em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo andava com Jesus, ele era um seguidor fiel, negava a si mesmo, pegou a cruz dele e foi até o final. Compreender que Jesus é aquele modelo que o Pai deixou para nós, que Ele é um líder da nossa caminhada, que Ele é o nosso Senhor. Precisamos entender isso. Todos os dias nós devemos olhar para Jesus, todos os dias nós devemos olhar para Ele, o que é que Ele fazia, como é que Ele fazia, o que Ele faria no meu lugar, e ser como Ele era. Que o Senhor Jesus nos ajude a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a segui-lo. Amém? João disse assim também, em João 10:27, ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Só as ovelhas seguem. Não são os seguidores que seguem. São as ovelhas que seguem. Vamos nos colocar em pé?